Então, eu escolhi fazer fisioterapia em 1983, faz só um pouquinho de tempo já. Eu 40 anos, hein? Eu fui da primeira turma de físio da USP que teve um currículo de 4 anos, né? Vocês não são dessa época, mas a fisioterapia era um curso de 3 anos, era meio que considerado um curso técnico. A minha turma foi a primeira turma da USP que fez um curso de 4 anos, considerado já um curso de nível superior e tal, né? Bom, eu escolhi fazer fisioterapia porque meu pai era médico, né? E minha mãe é enfermeira. Então, olha só, a minha casa... É uma equipe multi. Eu tinha uma equipe multi Passava logo de plantão cara. todo dia em casa. Eu fui a única dos meus 4 irmãos que escolheu fazer alguma coisa na área da saúde, mas eu sabia que eu queria fazer alguma coisa, mas não sabia o que era. E aí eu fui procurar me informar o que era fisioterapia e tal, e era uma profissão ainda muito incipiente no Brasil, mas já com muita gente falando, né, que a demanda por fisioterapeuta ia aumentar e tal. E eu fiquei encantada, porque eu fui fazer visita em alguns lugares e achei que era aquilo que eu queria fazer. E aí, então, fiz fisioterapia, né, na USP, me formei em 1987, então. Mas aí também eu já sabia que eu queria fazer alguma coisa na área de envelhecimento, né? Naquela época já? Já, porque meu pai foi um dos primeiros geriatras do Brasil. Mas uma coisa começa a encaixar na outra. Não, aí explica melhor, porque a gente sempre fala, né, que a fisioterapia até hoje ela é uma profissão não muito compreendida pela população em geral, conhece só um pedacinho da fisioterapia, né? A gente mesmo quando entrou, e a gente entrou depois dos anos 2000, não conhecia quase nada do que era realmente a fisioterapia, e a gente sempre pergunta para esses profissionais que entraram antes, mas como que você conheceu? Se a gente mal conhecia, como que vocês conheceram numa época onde não tinha internet, onde não tinha a informação circulando tão rápido, né? E já conhecer a geronto, a geriatria naquela época. Pois é. Foi de casa, né? Foi de casa. E meu pai, na verdade, era aquele médico de família também, que é uma coisa que, né, meio se perdeu no meio do caminho. Então, assim, você é pequeno, adolescente, tocava o telefone em casa, né? Quem que era? Então, era um monte de gente e fazia aquela enfim, consulta e orientação por telefone. E a gente, obviamente, todo mundo envolvido. Eu já conhecia, né, o prontuário inteiro. Já conhecia, né, tudo. Né? Dona Maria Senhora, tudo bem? E meu pai ainda tinha uma coisa, né? Quando a secretária dele do consultório entrava de férias, ele colocava os filhos para ficar lá, entendeu? Fazendo. Então, no fim, a verdade é essa. Eu acho que eu me envolvi na área da saúde desde muito cedo, assim, desde adolescente, né? E achei que era aquilo mesmo que eu queria fazer. E aí, logo que eu me formei, então, eu comecei a querer fazer alguma coisa de especialização. E, realmente, naquela época, não tinha especialização nenhuma na área de geriatria, nem de geronto, para profissionais que não fossem médicos, né? Tinha uma especialização no Instituto Sede Sapiência, aqui em São Paulo, que era um dos primeiros cursos de especialização em geronto, que foi o que eu fiz. E aí, logo depois, eu fui fazer meu mestrado na Unicamp. Eu acho que eu já emendei um pouco. Eu sabia também que eu queria fazer alguma coisa na área de pesquisa, porque não tinha nada, a fisioterapia era muito recente, nada do que a gente fazia tinha evidência de nada. Não existiam muitos artigos que a gente pudesse consultar naquela época, tal. Então, eu falei, bom, a gente precisa mudar esse cenário aí. Fui fazer mestrado na Unicamp, mas fui fazer numa área correlata, porque também não tinha, naquela época, nenhum mestrado específico, né? Eu fui fazer na área de psicologia, né, do comportamento. E aí, mas a minha orientadora já era uma pessoa da área de geronto, tal, uma psicóloga também bem reconhecida na área, né? E depois eu fui, aí não parei nunca mais, na verdade, né? Se vocês me perguntarem, embalei, né? Porque aí eu fiz meu mestrado, logo em seguida eu fiz o doutorado. E nesse meio de caminho já comecei a dar aula, já comecei a fazer pesquisa. Doutorado com o mesmo grupo? Não, doutorado eu fiz na Unifesp, no ano 2000, né? A gente também... eu fui para lá, na Unifesp, na década de 90, porque o setor, na verdade, o serviço de geriatria estava começando em vários lugares, sim, né? Sim.
Então, eu estava começando no HC, na USP, estava começando na Unifesp, estava começando na Santa Casa. E aí eu fui para a Unifesp, gostei, porque estava todo mundo lá meio que no mesmo barco, né? Ninguém tinha domínio de quase nada, porque era isso, né? A geriatria também era uma área muito nova. Então, foi muito legal, porque o aprendizado foi assim, bom, então, como é que a gente vai fazer essa equipe multi, né, jogar no mesmo time, funcionar? O que a gente fazia? A gente entrava um no atendimento do outro, entendeu? Então, a gente entrava no atendimento do médico, o médico entrava no nosso, da enfermagem, da psico, a gente ia trocando figurinha e aí a coisa foi dando certo, né? E a gente começou a sistematizar um pouco esse atendimento multi, que era uma coisa nova também, né? Ninguém falava disso. As áreas médicas, elas eram muito... ainda rechaçavam muito, né? Essa coisa de dividir um pouco o conhecimento e o poder, né? Com profissionais não médicos, né?